É isso aí, pessoal. Chegamos no dia 47, 47º dia aí de escândalo do Mensalão. E a gente vai falar sobre o dia 29 de junho de 2003. Apesar da resistência da base aliada do governo Lula, o Senado instala a CPI dos bingos. Na CPI dos Correios, os governistas trabalham contra a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de Marcos Valério. Então vamos lá. Os petistas, né, a base do governo, trabalha contra a quebra de sigilo. Quem deve, teme. Mas quem não deve? Quem não deve, não teme. Então por que os governistas eles lutavam para que não fosse feita a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico do Marcos Valério, que era o maior beneficiado, né? Que era um dos maiores beneficiados, empresário, né? O esforço é em vão. Vencidos, a senadora Idélia Salvati, do PT de Santa Catarina, e o deputado Maurício Rendes, do PT de Pernambuco, tentam impedir o depoimento de Marcos Valério. Vencidos mais uma vez, insistem na definição de uma pauta restrita, limitando o questionamento ao empresário ao caso dos Correios. Não querem indagações acerca de saques em dinheiro vivo ou perguntas sobre as amizades de Marcos Valério dentro do governo Lula e do PT. É estranho isso, né? É estranho você ver hoje uma CPI em que as pessoas têm que responder sim ou não, as pessoas têm que responder o que eles querem que respondam, porque se responder diferente do que eles esperam, elas são massacradas. Mas, na época que eles eram a base do governo, eles não eram oposição, eles não queriam que o investigado falasse, e principalmente que o investigado não falasse sobre as amizades do Marcos Valério, do próprio investigado, dentro do governo Lula e dentro do PT. Mas não é estranho como mudou um pouco? Por que esse senso de justiça não havia nessa época? Não, pode investigar, investiga aí, porque não tem nada aqui não tem problema nenhum aqui não. Por quê? Quem não deve não teme, não é verdade? Marcos Valério, por sua vez, presta depoimento à Polícia Federal. Ao lado dele, 3 advogados para orientá-lo. Agora ele nega ter usado dinheiro vivo para comprar gado, como havia declarado a revista Veja. Ou seja, depois que foi descoberto entre um dos maiores vendedores de gado, entre os compradores de gado, entre as pessoas que realmente entendem sobre compra e venda de gado, e depois foi descoberto tudo, depois que eles falaram sobre como é feita a compra de gado, que não iria passar desapercebido compra de 20 milhões, compra de 30 milhões, de 50 mil cabeças de gado. Eles saberiam quem comprou e realmente não havia nenhum Marcos Valério que teria comprado isso. Agora ele está negando que comprou gado. Em sua nova versão, o dinheiro serviu para pagar fornecedores de empresas, comprar ativos e distribuir lucros entre os sócios, sem maiores detalhes. Depois da Polícia Federal, Marcos Valério presta esclarecimento à Comissão de Sindicância da Câmara dos Deputados. Não dá informações sobre os ativos, nos quais teria aplicado o dinheiro sacado. Em relação à entrevista à revista Veja, teria sido só uma brincadeira. Ele falou que foi uma brincadeira. Enfim. Em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara, o deputado José Múcio, de Pernambuco, líder do PTB na Câmara, confirma ter participado de jantar na casa de Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, lá em Brasília, em março de 2005. Estavam presentes José Genuíno, presidente nacional do PT, e os tesoureiros do PT e do PTB, Delúbio Soares e Emerson Palmieri. O encontro serviu para Jefferson pedir mais 4 milhões ao presidente do PT. Com o dinheiro,
acertaria a segunda parcela dos 20 milhões prometidos pelo partido de Lula ao PTB para gastos supostamente efetuados na campanha eleitoral de 2004. José Múcio também confirma a reunião anterior, realizada em junho de 2004, na sede do PT em Brasília, com a presença de Roberto Jefferson, Emerson Palmieri, José Genuíno, Delúbio Soares e do secretário de comunicação do PT, Marcelo Sereno, para fazer o acordo dos 20 milhões. Vamos lá. E os acordos não param, né? Quantos acordos, né? Quantos acordos estão sendo perdidos agora, né? Com esse novo governo. Para registrar, até o jantar de março de 2005, José Múcio desconhecia que o PT já havia repassado 4 milhões para o PTB. Palavra dele. Foi quando ouvi falar dos 4 milhões e quando o Roberto pediu outros 4 milhões para regularizar a situação, porque ele tinha ficado numa situação extremamente desconfortável no partido, por causa do acordo não cumprido dos 20 milhões. Ele disse que com 4 milhões resolve o problema. Com elegância, José Múcio insinuou que Roberto Jefferson, presidente do PTB, teria ficado com os 4 milhões para si. Tenho quase certeza absoluta de que não chegou ao partido. Aqui, José Múcio se distancia de Roberto Jefferson, a quem servia como líder do PTB na Câmara. A recompensa por isso virá no segundo mandato de Lula, no qual será nomeado líder do governo na Câmara, ministro das Relações Institucionais e ministro do TCU, Tribunal de Contas da União. Então preste um depoimento no Conselho de Ética ainda José Genuíno e a deputada Raquel Teixeira, do PSDB de Goiás. José Genuíno admite conhecer Marcos Valério. Vamos lá, vamos ver o que o José Genuíno falou? Vamos ver. Eu estive apenas algumas vezes com ele na sede do PT para cumprimentar, numa relação social, na medida em que ele tinha relação mais próxima com um companheiro Delúbio Soares. Raquel Teixeira relata telefonema de Alon Feuerker, assessor do ministro Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo. Nos dias seguintes à entrevista, na qual Roberto Jefferson, do PTB do Rio, revelou a existência do mensalão. Ele disse que o objetivo era tratar de uma emenda minha de 1 milhão. A Folha de São Paulo publica a reportagem de Cláudia Trevisan, segundo o qual o PT emprestou 3 milhões e 600 mil do Banco Rural em 2003, apesar de jamais ter tido conta na instituição financeira até Lula vencer as eleições de 2002. Em dezembro de 2004, o valor do empréstimo atingira 5 milhões e 100 mil reais. Outro dado, quando o PT conseguiu o financiamento dos 3 milhões e 600, estava com patrimônio líquido negativo em 4 milhões e 200 mil reais. Não era recomendável que um banco concedesse crédito, né? Esse tipo de procedimento era muito comum, tá? Os bancos concediam créditos a pessoas que não tinham direito de ter crédito. Diferente de hoje. Hoje os bancos eles concedem crédito, mas para quem tem condições de ter crédito. Então, se você tem um bom nome, um bom pagador, né, não tem restrições, não tem conta negativa, você vai receber o empréstimo do banco. Mas antigamente não. Antigamente era coisa mesmo de amigo. Porque para mim, amigo é isso. Coisa de amigo, favorecimento ilícito é quando você empresta para quem não pode pagar. Quando você empresta para ditaduras que não podem pagar. Quando você empresta para governos que estão endividados e que não podem pagar. Quando você usa dinheiro público para financiar obras em outros países. Então você está ajudando países amigos. Amigos no sentido pejorativo, porque na realidade são aqueles amigos que de alguma forma vão financiar, não ajudando o seu país, não, eles vão ajudar você, a sua campanha, entendeu? O partido. Aí você faz por amizade, mas por amizade, ó, que gera valores, entendeu? Que numa eleição você vai contar com dinheiro vindo de fora, malas de dinheiro vindo de fora, exatamente isso. Não era recomendável, claro, que um banco concedesse crédito a quem não tem nome negativado, nome sujo. Isso até hoje é assim, tá? É o normal.
Além do Banco Rural, o Banco BMG. A Folha revela que o segundo banco, também com sede em Belo Horizonte, emprestou outros 2,4 milhões ao PT em 2003. A dívida junto ao BMG chegou a 2 milhões e 700 mil reais em 2004. O Banco do Brasil, por sua vez, único credor do PT em 2002, aumentou o nível de financiamento ao partido. Dos 750 mil reais registrados em 2002, foram 1 milhão no ano seguinte. Em 2004, 3,5 milhões. Ao mesmo tempo, o patrimônio líquido do PT alcançava 24 milhões e 700 mil reais negativos. Estavam recebendo crédito, mesmo com um saldo líquido, um patrimônio líquido de 24 milhões e 700 mil negativos. É uma roubalheira que não para. É um tal de amigo ajudando amigo que não para. Eu entendo que você tente ajudar um amigo, mas um amigo com nome limpo, um amigo que você recomenda e que ele não tem restrição, que ele tem condição de pagar, né? Tá dentro do valor que você vai emprestar para a empresa dele, você vai analisar, você vai fazer uma análise financeira, vai fazer uma análise do quanto ele ganha por ano, por mês, de quanto ele levanta, imposto de renda, vai ver o lucro da empresa, o faturamento. Então você tem uma série de coisas, o pagamento, se está em dia das coisas da empresa. Então tem uma série de coisas para se analisar. Só que aqui não se analisava nada, simplesmente estava negativado e emprestava o dinheiro. Emprestava o dinheiro para quem não tinha condições de pagar. Mas hoje, se você empresta dinheiro para quem tem condições de pagar, esse pessoal aí que era do governo antigamente, hoje eles falam que é favorecimento ilícito. Como assim favorecimento ilícito? Se está dentro do procedimento correto para se emprestar dinheiro. Se está dentro das normas. Se a pessoa está com o nome limpo, se a pessoa é boa pagadora, né, tem um risco de pagar ou não. Como? Explica isso. Mas para eles hoje, isso é favorecimento, se você empresta para quem pode pagar. Mas se você emprestasse para quem não podia pagar, não era favorecimento não. Tá? Isso aí você nem poderia ser investigado. E é isso, pessoal. Mais um dia aqui, o 47º dia. A gente vai para o 48º no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus aí. Vamos continuar essa leitura aí. Vamos tentar agilizar isso. Vamos tentar avançar mais essa leitura, tá bom? Fiquem com Deus aí. Deus abençoe.